Olá, irmãos! Estamos dando início hoje a uma série de mensagens para as células com o tema A Cruz de Cristo. E nessa nossa primeira mensagem de hoje, eu gostaria de trabalhar com vocês a centralidade da cruz, a partir do texto que se encontra lá em 1 Coríntios, capítulo 1, do versículo 18 ao 25. Eu vou fazer a leitura do texto e, caso você tenha aí à disposição a sua Bíblia, acompanhe comigo e permaneça com o texto aberto para que, no decorrer dessa mensagem, nós possamos analisar esse texto bíblico. Primeira Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, do versículo 18 ao 25. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o questionador deste mundo? Não é fato que Deus tornou louca a sabedoria deste mundo? Visto que, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Deus achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos o Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. A cruz é o símbolo universal do cristianismo. Todas as religiões ou ideologias possuem seus símbolos. Nós temos, por exemplo, no judaísmo, a estrela ou o escudo de Davi. No budismo, a flor de lótus. No islamismo, a lua crescente com a estrela. Em ideologias políticas, sociais, os símbolos também se fazem presentes. Por exemplo, no marxismo, nós temos o símbolo da foice e o martelo entrelaçados. E todos esses signos visuais carregam algo em comum. Eles carregam sentidos, porque eles visam expressar a essência daquilo que representam. Então, com relação ao cristianismo, nós precisamos nos perguntar: por que a cruz? Por que não a manjedoura? Por que não o banco da carpintaria onde Jesus aprendeu a sua profissão enquanto ser humano? Por que não o barco de pesca onde por tantas vezes ele se colocou para ensinar as pessoas? Por que não o túmulo vazio como um marco da sua ressurreição? Mas a cruz. A grande verdade é que a cruz se tornou o símbolo universal do cristianismo porque ela é o coração do Evangelho. Ela é o ápice, o ponto central da história da redenção. E é por isso que hoje nós veremos a centralidade da cruz a partir de 3 pontos que esse texto nos oferece: a loucura da cruz, a sabedoria da cruz e o poder da cruz. Vejamos então o primeiro ponto, a loucura da cruz. Olhe comigo o início do versículo 18 aí de 1 Coríntios capítulo 1, onde o apóstolo Paulo diz: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. A morte de cruz é talvez o meio mais cruel de execução já conhecido e já idealizado na história da humanidade. Porque na crucificação, a morte era intencionalmente atrasada com o fim de maximizar a tortura do condenado, do executado. Antes de morrer, a vítima da cruz poderia sofrer durante dias. É bem verdade que no caso de Jesus, a crucificação durou apenas 6 horas. Mas há relatos de pessoas que ficaram crucificadas por dias até que chegassem à morte. Então,
A crucificação foi adotada pelos romanos, né? Por aquele povo ali do período da história em que Jesus esteve entre nós, como forma de execução dos piores tipos de criminosos. Os romanos destinavam a cruz para os criminosos de crimes hediondos, crimes bárbaros, crimes odiosos. E, sobretudo, para aqueles criminosos que não eram cidadãos romanos. Então, a cruz era um meio cruel de execução, reservado para o pior tipo de pessoa na ótica daquela sociedade. E é certamente por isso que o apóstolo Paulo pôde dizer que a pregação do Cristo crucificado era um escândalo para os judeus e uma loucura para os gentios. Confira comigo o versículo 23 do nosso texto. Mas nós pregamos o Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Porque era inconcebível para aquelas pessoas, sobretudo para os gentios, romanos, gregos, adorar como Deus um homem que havia sido morto com o pior tipo de morte, destinado ao pior tipo de pessoa, as pessoas mais desprezíveis daquela sociedade. Então, eles encaravam e reagiam a essa pregação, a pregação do Cristo crucificado, como uma loucura. Os judeus, por sua vez, tinham um elemento a mais para rejeitar a pregação do Cristo crucificado, porque eles viam a cruz como um objeto de maldição. Na lei mosaica, a execução da pena de morte em um madeiro, seja por meio de um enforcamento ou crucificação, era destinada àquelas pessoas consideradas malditas de Deus. Você pode conferir isso depois lá em Deuteronômio, capítulo 21, versículos 22 e 23, onde está escrito que aquele que for pendurado no madeiro é maldito de Deus. Assim, os judeus viam o anúncio de que o ungido de Deus, o Messias, o Cristo, tinha sido morto em uma cruz como algo escandaloso. E os gentios, os não-judeus, dentre os quais os gregos e romanos, viam essa mensagem como uma loucura. Portanto, sob a perspectiva daqueles que se perdem, daqueles cujos olhos ainda não foram abertos para entender o Evangelho, a palavra da cruz é de fato uma loucura. A pregação do Cristo crucificado é motivo de zombaria, de escárnio. Mas a loucura de Deus, diz o apóstolo Paulo aqui no versículo 25, é mais sábia do que a sabedoria humana. Por isso, na cruz nós encontramos revelada também a sabedoria de Deus. E esse é o segundo ponto da nossa mensagem. A sabedoria da cruz. Eu te convido agora para olhar aí no nosso texto os versículos 19 em diante até o versículo 24, onde está escrito: Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o questionador deste mundo? Não é fato que Deus tornou louca a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Deus achou por bem salvar os que creem, por meio da loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinais, os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos o Cristo crucificado. Escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. A cruz aniquila e subverte a lógica humana. Porque, segundo a lógica humana, Deus não poderia morrer como um criminoso ou pecador miserável. Segundo a lógica humana, a imagem e a pessoa de Deus precisava ser preservada como um rei intocável, forte e poderoso, inabalável, e não identificado como a figura de um homem crucificado. Todavia, Deus decide tornar louca a sabedoria deste mundo, ao romper com essa lógica humana. Em vez de enviar o seu filho, o Messias, o Salvador deste mundo, como um rei imponente, ele o envia como um servo sofredor, conforme anunciado pelo profeta Isaías.
Ora, mas a glória contida em tudo isso é que, ao assumir a forma de servo, tornando-se humano como nós e se humilhando até a morte de cruz, Jesus Cristo estava realizando uma obra expiatória, uma obra com caráter eminentemente substitutivo. Ele estava assumindo o nosso lugar. Por isso, nas palavras do próprio Isaías, eu vou ler aqui alguns trechos, não todo o texto, mas alguns trechos de Isaías 53, dos versículos 5 a 12, algumas partes que eu destaquei, onde o profeta Isaías escreveu o seguinte: ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós, porque ele foi cortado da terra dos viventes, foi ferido por causa das transgressões do meu povo. Embora não tivesse feito injustiça, e nenhum engano fosse encontrado em sua boca, todavia, ao Senhor agradou esmagá-lo, fazendo-o sofrer. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará muitos, porque a iniquidade deles levará sobre si. Pois derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Essa é a natureza da obra da cruz. Ela é expiatória. Expiatória porque se trata de uma vítima inocente, pura e imaculada, padecendo por terceiros, por mim e por você, que somos culpados e dignos de toda condenação. Então a obra de Cristo é substitutiva porque ele assumiu o nosso lugar e nos incluiu na sua morte. Diz a Bíblia que um morreu por todos, logo todos morreram. Segundo aos Coríntios 5,14. Jesus foi o único homem não contaminado pelo pecado. Porquanto, veja, ele foi concebido de forma santa. Ele foi fruto da concepção do Espírito de Deus, santo e perfeito, no ventre de uma virgem. E em sua vida, tendo sido tentado a nossa semelhante em todas as coisas, Jesus não pecou. Conforme está escrito lá em Hebreus 4, versículo 15. Porém, é esse homem que não conheceu o pecado, que foi feito pecado por nós. Isto é, a este Jesus que foi inteiramente justo e santo, foi a ele que foi imputado o juízo e a condenação devidos aos nossos pecados. O horror da cruz é exatamente o que nós merecíamos. Era a pena devida pelas nossas transgressões. Mas Deus, ao invés de nos punir, ele assumiu o nosso lugar. Ele puniu-se a si mesmo por meio de Cristo. Assim, a um só tempo, Deus satisfez as demandas da sua justiça e revelou o seu eterno, imerecido e constrangedor amor. Tudo isso ali na cruz. Portanto, a infinita sabedoria revelada na cruz. O Cristo crucificado é a satisfação dada a Deus por si mesmo, pelos nossos pecados. Então nós chegamos ao nosso último ponto de hoje, o poder da cruz. Novamente nós olhamos aqui para o texto de 1 Coríntios, no final do versículo 18 e depois no versículo 24, onde está escrito: para nós que fomos chamados, que fomos salvos, ele é o poder de Deus. Versículo 24: mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus, é a sabedoria de Deus. Deus é santo. Ninguém duvida disso, porque as Escrituras cuidaram de revelar esse atributo de Deus de forma muito clara. Deus não pode suportar um só pecado. Foi por isso que ele teve que expulsar o homem do jardim
diante da sua presença, logo no primeiro pecado, para que o homem não fosse consumido diante da presença santa de Deus. Contudo, Deus nos criou para comunhão, para uma comunhão íntima com Ele. E isso nem mesmo a realidade do pecado pôde alterar. Esse propósito de Deus de ter comunhão com o ser criado, com o ser humano, manteve-se firme. Contudo, agora com um abismo a ser transposto, o abismo do pecado. Deus passou a ter um dilema a ser resolvido. Como um Deus santo pode se relacionar com seres humanos pecadores? Como isso é possível? E na resolução desse dilema, Deus não poderia de maneira alguma comprometer qualquer dos seus atributos. Tanto a sua santidade como a sua justiça são inegociáveis. Então, para salvar os pecadores e se reconciliar com Deus, o Senhor precisava antes punir os nossos pecados. Ele precisava antes satisfazer a sua ira e a sua justiça, para que só então a salvação se tornasse possível. E é por isso que Isaías diz lá no texto em que nós citamos, no capítulo 53, versículo 10 do seu livro, que ao Senhor agradou esmagá-lo, fazendo sofrer. A cruz certamente foi o ponto mais triste da história da Trindade, pois foi ali a única vez em que o Pai e o Filho estiveram separados. Mas também a palavra de Deus nos revela que ali o Senhor sentiu prazer ao esmagar o seu Filho e a fazê-lo sofrer. Mas por quê? Porque ali na cruz Jesus se colocou como a satisfação pelos nossos pecados, o sacrifício perfeito para aplacar a ira de Deus. Portanto, a cruz nos revela o poder de um Deus justo que pune o pecado e não compactua com o mal. Para que Deus não levasse o meu e o seu pecado em conta, Ele precisou de atribuir o nosso pecado na conta de Cristo. Ele precisou punir os nossos pecados na pessoa de Cristo. Porém, esse poder de Deus que é revelado na cruz é revelado de um modo incrivelmente misericordioso. Pois o Deus cuja justiça é exaltada na cruz é também o Deus cujo amor restou ali concretizado. Então, na cruz, Cristo satisfaz a justiça de Deus e perdoa os nossos pecados. Ele pagou a nossa dívida impagável e nos libertou do cárcere do pecado. Ele preservou a santidade e a justiça de Deus e com o seu amor eterno reconectou o céu com a terra. Esse é o poder da cruz. Desse modo, nós concluímos que não há nenhum outro tema do qual nós precisamos tanto. A cruz de Cristo precisa ser revelada a nós cada vez mais. E é por isso que nós prosseguiremos estudando a respeito desse tema nas nossas próximas mensagens, tratando a respeito da necessidade da cruz e das realizações da cruz em nosso favor. Eu te espero nas próximas mensagens e que Deus te abençoe e abençoe a sua célula, a sua vida, em nome de Jesus.